nesta névoa do purgatório contigo. Amém. Vamos sentar, povo santo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de começar a pregação, eu quero partilhar com vocês um testemunho muito importante. Meu nome é Josiane Valadão, moro em Contagem, sou casada com um homem de muita fé. Eu fui evangélica 32 anos de minha vida, até que comecei a escutar o Eudes Cabeção, que meu marido tinha recomendado. Todos os argumentos que eu tinha era retrucado por ele. Foi caindo por terra todos os meus conceitos. Pensei, que cabeção filho da mãe? E descobri que ele realmente era assim como hoje. Com muito amor, falo que hoje também eu sou filha da mãe, da nossa Mãe Santíssima. Sou católica com muito orgulho e devoção. Que Deus continue abençoando a Eudes e que fez a casa cair para mim, e espero fazer a casa cair para muitos. Quem é essa pessoa? Fica em pé. Espera. Quem é a pessoa? Fica em pé. Lá, vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Seja bem-vinda, Josiane. Seja bem-vinda. A segunda coisa que eu queria partilhar com vocês é que hoje eu estou lançando o meu primeiro livro na Gospel Mira. E o tema é bem polêmico, igual o cabeção. E na balada é pecado? Aqui eu falo sobre sertanejo, rock, arrocha, axé, funk, piercing, tatuagem, sobre o inferno, tá tudo aqui. O Ailton vai estar lá no fundo depois, vocês vendem. Gente, para nós entendermos o purgatório, olha para mim aqui, o padre começou a roubar a pregação. Nós temos a igreja militante, a igreja triunfante e a igreja padecente. Vamos repetir? Igreja militante, igreja triunfante, igreja... Presta atenção, no credo que nós rezamos, vocês falam assim: creio na comunhão dos santos. Repita. A comunhão dos santos na fé católica tem dois significados. Existe a comunhão com as coisas santas e a comunhão com as pessoas santas. Então presta atenção, quando a gente fala de comunhão dos santos, é a comunhão dos bens da fé, caridade, carisma e dos sacramentos. Mas em Cristo, as três igrejas é uma única igreja. E nessa noite nós vamos falar sobre a igreja padecente. Vamos lá. Para você entender o que é purgatório, eu preciso falar de um dogma que é negado quanto é lugar. Chama-se dogma da imortalidade da alma. Nós temos uma alma que é... Abra a sua Bíblia. Primeiro Evangelho, Evangelho de São Mateus, capítulo 10, fazendo favor. Primeiro livro do Novo Testamento. Você que não trouxe Bíblia, espia a Bíblia do vizinho, ou depois compra a palestra na Gospel. Mateus, capítulo 10, quando você encontrar, diga aleluia. Espera que eu fale a página, que tem gente apanhando na primeira. Mateus, capítulo 10, a página 1294. Mateus, capítulo 10. Vocês acharam? Diga glória a Deus. Versículo 28. Mateus 10, 28 está escrito: não temais aqueles que matam o corpo e não pode matar a... Repita só vocês, 1, 2, 3. Não temais aqueles que matam o corpo e... Antes temei quem precipita corpo e alma no fogo da geena. Palavra da salvação. Primeira coisa que você aprende com esse texto: nós temos uma alma que é imortal. O ser humano é composto de corpo e alma. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, a Bíblia diz que o corpo volta para a terra, o pó retorna à terra e o espírito vai a Deus que o deu. Ficou claro isso aqui, sim ou não? Portanto, esse pessoal, tipo os testemunhos de Jeová e os adventistas do sétimo dia, que crê na doutrina da dormição, que você morre e fica até Jesus voltar, essa doutrina é mentirosa. Você tem uma alma que é imortal. Ficou claro, sim ou não? Cabeção, eu quero que você me dê mais uma prova que minha alma é imortal. Ótimo, sai de Mateus 10, abra a sua Bíblia em Atos capítulo 7, fazendo favor.
Atos dos Apóstolos, depois de São João, antes de Romanos, capítulo 7. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Atos, capítulo 7. Página 1422 da Bíblia Ave Maria. Se encontrou, diga glória a Deus. Atos 7. Amém, gente? Versículo 54. Atos 7, 54. Glória a Deus. Ao ouvir tais palavras, esbravejava-o de raiva e rangia os dentes contra ele. Mas cheio do Espírito Santo, Estevão fitou o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Eis que vejo, disse ele, os céus abertos, aleluia, e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Agora leia o 59 em voz alta. 1, 2, 3. E apedrejava Estevão, que orava e dizia: Senhor Jesus. Pronto. O corpo de Estevão voltou para onde? Para a terra. E a alma foi para onde? Pelo amor de Deus, quando chegar lá na sua casa domingo de manhã, te perturbando, que falar para você que não tem ninguém no céu, você vai dizer: olha aí, Estevão está no céu, ele viu o céu aberto, Jesus de pé, e uma coisa bonita, quando você reza no credo, que Jesus sentou à mão direita de Deus Pai, sim ou não? Quando Estevão olhou o céu, Jesus estava de que jeito? De pé, porque na hora que eu e você morrer, se a gente morrer em santidade, Jesus fica de pé para receber a sua alma, em nome de Jesus. Olha que coisa linda, gente. Estão entendendo? Diga amém. Outro texto claro, e é aqui que eu entro na pregação, sai de Atos, passa a Romanos, e abre a sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 5, para você entender. 2 Coríntios 5. Página 1484, 2 Coríntios, capítulo 5. Vocês acharam? Diga amém. 2 Coríntios, capítulo 5. Glória a Deus. Versículo 6. 2 Coríntios 5, versículo 6. Por isso estamos sempre cheios de confiança. Sabemos que todo o tempo que passamos no corpo é um exílio longe do Senhor. Andamos na fé e não na visão. Leia o 8 em voz alta. 1, 2, 3. Estamos, repito, cheios de confiança, preferindo ausentar deste corpo para ir habitar junto do... Se ele vai ausentar do corpo para ir habitar junto do Senhor, o que vai habitar junto do Senhor? Fala alto. Até aqui vocês entenderam, sim ou não? Como é que eu sei que a pessoa morre e não fica dormindo? O versículo 9 diz aí, 2 Coríntios 5, 9. É também por isso que, vivos ou mortos, nos esforçamos por agradar. Se morto está dormindo, como é que ele esforça para agradar a Deus, pelo amor de Jesus, gente? Estão entendendo, sim ou não? Agora vamos onde que eu quero. O versículo 10. Leia comigo em voz alta. 2 Coríntios 5, versículo 10. Porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito, enquanto estava no... Palavra do Senhor. Vamos aqui, para vocês entenderem. Até aqui vocês entenderam que nós temos uma alma imortal, sim ou não? Logo depois dessa morte, essa alma sua vai sentar no tribunal de Cristo, amém? Vai receber conforme o bem ou mal que você tiver feito enquanto estava no corpo, amém? Morreu 100% na santidade, vai comer pudim no colo de Nossa Senhora. Morreu 100% do pecado, e morreu igual nós aqui, lutando para ser santo, nós vamos passar por uma purificação. Me dá mais prova sobre isso. Primeiro, Hebreus 9, 27, a Bíblia diz: está determinado ao homem morrer uma só vez, logo em seguida vem o juízo. Filipenses capítulo 1, versículo 21, a Bíblia diz: viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Eu não sei o que devo preferir. De um lado, eu prefiro ausentar desse corpo para estar com Cristo, que seria bem melhor. De um outro lado, por causa de vocês, eu prefiro ficar nessa vida para pregar o Evangelho. Paulo é convicto que se ele ausentar do corpo, ele iria morar junto do... Até aqui ficou claro? Diga amém. Agora olha para a pessoa do seu lado com a cara bem ruim. Alguns já têm a cara ruim igual a minha. E diga para ele, em nome de Jesus: não tem escapatória.
você vai sentar no tribunal de Cristo, cara a cara com Ele, só vocês dois. Se você morrer santo, você vai para o céu. Se morrer tentando, vai levar um purga. E se morrer no pecado, pau de arara para o inferno. Estão entendendo? Diga amém. Qual é o segredo para nós católicos? Repita comigo: ser santo ou morrer tentando? Fala mais alto. Se você morrer santo, céu. Se você morrer tentando, purgatório. O que você não pode é... Entendeu? Sim ou não? A semana que vem o Antes vai falar sobre o pau de arara. Eu não vou entrar nesse tema aí agora. Mas Eudes, me dá a prova. Para você entender o purgatório, você vai sair desse texto de 2 Coríntios 5 e abre a sua Bíblia, primeira carta de João, capítulo 5, fazendo favor. Primeira carta de São João, finalzinho da Bíblia, não é evangelho. Você estava em 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João. Achou? Diga amém. Primeira carta de São João, capítulo 5. Glória a Deus. Acharam, gente? Versículo 16, página 1553. 1 João, capítulo 5, versículo 16. Aleluia. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, reze, e Deus lhe dará vida. Isto para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado que é para a morte, não digo que se reze por esse. Toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Repita esse 17, 1, 2, 3. Toda iniquidade é pecado, mas há pecado... Palavra do Senhor. Olha para cá. Nesse texto, você entendeu que tem dois tipos de pecado: pecado mortal e pecado venial. Como é que chama o primeiro? Como é que chama o segundo? O pecado, para ser mortal, tem que ter três coisas: matéria grave, pleno conhecimento e pleno consentimento. Vamos repetir? Matéria grave, pleno conhecimento e pleno... O que é matéria grave? Ele é um pecado que ofende os 10 mandamentos. Se ele ofendeu os 10 mandamentos, ele tem matéria grave. O que é pleno conhecimento? Você sabe que ele ofende os mandamentos. O que é pleno consentimento? Ninguém te obrigou, você fez o que você quis. Se você morrer com um pecado desse, sem arrepender, presta atenção, com um pecado sem... Fala a palavra, sem... Eu não estou dizendo que a pessoa pode arrepender no último horário, no último momento. Pode. Mas se você, marido, está com sua mulher e trair ela e morrer assim... Se você, casal de namorado, está aqui e está no tico-tico do fubá, a mão naquilo, aquilo na mão. Se você morrer assim... Se você já cometeu aborto e não se confessou ainda, procura o padre e se confessa. Porque se você morrer com um pecado desse, tem que arrepender. Se você está dando cano igual os nossos políticos, pegando o que não é seu, se esse povo morrer... Qualquer pecado mortal, sem arrependimento, não basta dois não, é só um. Se você morrer sem arrepender, você morreu separado de Deus. Para onde você vai? Para o inferno. Agora tem um problema. Eu disse a você que tem dois tipos de pecado. Como é que chama o primeiro? Como é que chama o segundo? Só que aí tem um detalhe. O pecado mortal tem dois tipos de pena. Existe a pena eterna e a pena temporal. Vamos repetir? Pena eterna e pena temporal. Só vocês. O que é pena eterna? O pecado mortal, ele separa você de Deus. E se você morrer separado de Deus, você se condena. Isso é pena eterna. O que é pena temporal? É a consequência desse pecado. Exemplo, eu matei um pai de família. É pecado Sim ou não? Se eu me arrepender, procurar o padre e confessar, eu sou perdoado? Sim. Só que eu devolvo a vida para ele? E a esposa sem pai, sem marido, vai sofrer?
E os filhos sem pai vai sofrer? Sabe onde é que eu vou pagar isso? No purgatório. Eu tiro a virgindade de uma moça, é pecado mortal o sexo antes do casamento. Se eu procurar o padre me confessar, sou perdoado? Sou, da pena eterna. Mas eu devolvo a virgindade para ela? Onde que eu vou pagar isso? Desculpa eu usar a comparação, mas esses políticos safados nossos que roubou, se eles procurar o padre se confessar, está perdoado? Tá. Mas e as pessoas que morreram no SUS porque eles roubou o país? Vai devolver a vida para elas? Onde é que eles vão pagar isso? Vocês estão entendendo? Aí, é só no purgatório que eu vou pagar essa pena temporal? Não, tem uma coisa chamada indulgência. Um dia me permita vir pregar sobre as indulgências. Até a tampinha de binga lá, a Aninha, pediu que eu gravasse um programa na rádio sobre indulgência. Eu vou gravar para explicar para vocês a indulgência. Mas todo pecado mortal, depois de confessar a confissão, apaga a pena eterna. Mas fica a pena temporal, que é a consciência. Agora tem uma coisa triste para você. Teresa de Ávila, Luiz Grião de Montfort, Santa Francisca Romana, São Tomás de Aquino e Santo Agostinho diz que para cada pecado mortal, sem reparar a pena temporal, você tem 7 anos no purgatório. Eu já calculei o meu, dá 60 mil anos. Eu vou ficar lá e o Padre Oscar vai subir, eu vou permanecer no purga. Já calculei o meu. Então, veja bem, eu vou mostrar isso para vocês depois na doutrina de forma mais clara. É só para você ter noção. Agora tem o pecado venial. Como é que é isso aqui? O pecado venial, ele não separa você de Deus, mas ele mancha a sua comunhão com Deus. Então tem que ser reparado. Se você morre no pecado venial, você não vai contemplar a Deus. Você vai ter que passar por uma purificação. Eu sei o que é pecado venial. Impaciência, nervosismo, irritação, mandar o marido de vez em quando para o quinto dos infernos, mandar aquela pessoa que fechou cedo no trânsito para o raio que o parta. Eu já calculei os meus, dá 150 mil anos de purgatório também. Eu estou ficando bom no negócio já. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então, diante desse texto da carta de João, vocês aprenderam que existe pecado mortal e pecado. Agora você fala assim, tá bom, cabecinha, eu quero que você me mostre na Bíblia esse negócio de purgatório, porque eu não estou entendendo nada. Então, vamos embora mostrar na Bíblia. Passei na Bíblia para você. Mateus capítulo 5, começa lá. Vamos embora ver sobre o purgatório. Mateus capítulo 5. Só uma coisinha. Você que tem problema de pecado venial, Santo Agostinho tem uma frase bem pesada. Quanto aos pecados veniais, se você não teme ao pesá-los, teme ao contá-los. Porque um monte de gota também forma um oceano. A casa caiu. Tá. Viu, padre? Teme ao contá-los. Mateus capítulo 5. Vocês encontrou? Diga glória a Deus. Versículo 25. Mateus 5, 25. Entre em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro, e seja posto em prisão. 26 em voz alta. Em verdade te digo, dali não sairás, antes de ter pago o último. Dá uma salva de palmas para essa palavra, fazendo favor. Tá claro? Ei, Jesus está dizendo que se você está de mal com alguém, reconcilia com essa pessoa enquanto você está a caminho. Caminho do quê? Do tribunal. Lembra? 2 Coríntios 5:10. Para que chegar lá o juiz. Quem é o juiz? Jesus. Te entregue ao ministro. Quem é o ministro? O anjo, que vai colocar você na prisão. E você não vai sair de lá sem pagar o último centavo. Essa prisão não é o inferno. Porque no inferno você foi cá. Você lembra do rico? Pai Abraão, manda Lázaro molhar o dedo na água e pingar que o tempo está feio. Ô meu filho, já era. Não tem jeito. Essa prisão aí, qual é o nome dela? Purga. Outro texto importante. Mateus capítulo 12. Mesmo evangelho que vocês estão. Eu estou sendo bonzinho, tá? Evangelho por evangelho. Mateus capítulo 12. Achou? Diga glória a Deus. Amém? 1298 a página. Mateus 12, versículo 31. Mateus 12, 31. Acharam? Por isso eu vos digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhes será perdoada. 32 em voz alta. Todo que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado,
se porém falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão, nem nesse século e nem no século. Olha para cá. São Gregório Magno, um dos maiores papas da igreja do ano 604, ele provava o purgatório usando essa palavra. Ele dizia assim: severante essa palavra, Jesus está dizendo que existem certos pecados que podem ser purificados na outra vida, porque ele diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo, depois um explica o que é blasfêmia, ela não é perdoada nem aqui e nem lá. Isso quer dizer que existe certos pecados que pode ser purificado lá, e o nome dessa purificação se chama, pode aplaudir se entendeu o recado, se chama purgatório. Amém? Antes de chegar onde é que eu quero, olha para mim. Certa vez eu fui conversar com um irmão calvinista, me parece que eu preguei isso aqui 1 ano atrás. E nós estávamos partilhando sobre a parábola do filho pródigo. E ele falou comigo assim: cabeção, que eu tinha feito uma pregação sobre esse assunto, e ele estava me ouvindo. Então, segundo você, se houver só Lucas 15 na Bíblia, já valeria a Bíblia inteira? Eu disse sim. Porque Lucas 15 é as 3 parábolas da misericórdia, revela a misericórdia de um pai que se compadece dos filhos. E ele falou comigo assim: tá bom, perante Lucas 15 você enxerga o céu e você enxerga o inferno, mostra para mim o purgatório na parábola do filho pródigo, e eu viro católico. Tum. E eu falei para ele: você perdeu. Ele falou: de que jeito? Eu falei com ele: vamos embora lá. O menino pega as coisas e vai para o mundo, correto? Ele falou: correto. Quando ele cai em si, ele se arrependeu, certo? Ele disse certo. E ele resolveu voltar para a casa do pai, correto? Ele falou correto. Quando o pai o encontra, o pai fez o quê? O abraçou. O abraço do pai é o perdão, é a salvação, certo? Ele disse certo. Agora presta atenção. O que o pai preparou para o filho? Ele disse: uma festa. Mas antes de entrar na festa, o que o pai deu para ele? Ele falou: uma roupa nova. Foi ótimo. E o menino estava vindo de onde? Ele disse: do chiqueiro. Falei: chiqueiro tem porco? Sim. Fede? Sim. Você acha que aquele menino ia vestir uma roupa nova fedendo porco que está na festa? Não. O que ele fez? Ele tomou um banho. Foi ótimo. Purgatório é o banho que você toma para vestir a roupa nova, para entrar na festa que o pai preparou para você. Percebeu? Ei, se você chega diante de Deus, você vai querer entrar sujo diante de Deus? Agora me responde: quem é que vai sair daqui 100% santo? Quem não tiver pecado, atire a primeira. Então olha para a pessoa do seu lado com a cara bem ruim e diga para ela: ao menos um purga você vai pegar. Diga para o outro irmão: nós vamos encontrar no purgatório, se Deus quiser. Olha para mim aqui. Olha para cá. Está vendo esse livro na minha mão aqui? Catecismo da Igreja. Eu quero falar 2 coisas aqui. Por que eu vou ler isso aqui para você? Primeiro, porque infelizmente na nossa igreja hoje dificilmente um padre prega sobre o purgatório. Eu queria dar os parabéns ao padre Oscar por permitir a gente pregar sobre esse tema, que hoje está se escondendo a verdade da própria igreja católica, dos próprios católicos, gente. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. E eu vou falar com vocês sem medo de errar, porque talvez tenha seminarista me ouvindo. Aqui no Brasil teve um livro de um historiador francês chamado Jacques Legoff, que eu tenho muita admiração por esse cara, que ele escreveu muito bem sobre a Idade Média, eu li uns 10 livros dele. Mas Jacques Legoff escreveu um livro falando que o purgatório foi criação da Idade Média. E tem muita gente da igreja que leu esse livro e hoje não se prega por purgatório, que crê muito mais no que Jacques Legoff ensina do que daquilo que a igreja ensina. Eu não creio em Jacques Legoff, eu creio na palavra de Deus e na Santa Igreja Católica, e ela diz que isso aqui é verdade. Eu vou ler para vocês, presta atenção. Parágrafo 1030. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente puros, embora tenha garantida a sua salvação eterna, passa após a morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. A igreja denomina purgatório essa purificação final dos eleitos, que é completamente diferente do castigo dos condenados. Aplauda a igreja católica, que eu quero te explicar. Primeira coisa importante: os irmãos evangélicos também dizer que o purgatório anula a redenção de Jesus. Não, o purgatório anularia a redenção de Jesus se ele fosse um jeitinho de entrar no céu sem Jesus. Não, a pessoa do purgatório, ela já está salva por Jesus, só que ela não atingiu a santidade necessária para contemplar Jesus. Entendeu, sim ou não?
Aí eu teria que dar uma teologia sobre salvação. Você que na nossa fé católica há uma diferença entre salvação objetiva e salvação subjetiva, redenção oferecida e redenção aproveitada. O que é isso, Deus? Jesus nos salvou? Sim. A salvação hoje não é problema de Jesus, é problema nosso. Porque a partir da hora que Jesus morreu na cruz, nos salvou, a salvação, tudo que Deus tinha que fazer, Deus já fez. A questão agora somos. Estão entendendo, sim ou não? Então o homem tem que colaborar. Santo Agostinho tem uma frase linda: o Deus que criou sem ti, não poderá salvar sem ti. O Deus que na hora que te criou, não pediu sua opinião, na hora de salvar, Ele não pode obrigar você a entrar no céu. Estão entendendo? Diga glória a Deus. Cabeção, eu quero ver mais coisa na Bíblia. Lucas capítulo 12. Pega aí rapidamente. Você vai ver aí agora o que é o céu, o inferno e o purgatório na Bíblia. Lucas 12. Quando vocês encontrarem, diga amém. Página 1365. Os dias do ano. Lucas 12. Eu vou explicar direitinho para vocês entenderem onde é que está o céu, o inferno e os 2 graus de purgatório. Vamos começar no versículo 41. Lucas 12, 42. O Senhor replicou: qual é o administrador sábio e fiel, que o Senhor estabelecerá sobre os seus operários, para lhe dar o seu tempo, a sua medida de trigo? 43. Feliz daquele servo que o Senhor achar procedendo assim quando vier. Em verdade vos digo, lhe confiará todos os seus. Mas se tal administrador imaginar consigo: meu servo tardará a vir, e começar a espancar os servos e as servas, a comer, a beber e a embriagar, o Senhor daquele servo virá no dia em que não esperar, e na hora em que não há de pensar, e o despedirá e o mandará ao destino dos... O servo que, apesar de conhecer a vontade de seu Senhor, nada preparou e lhe desobedeceu, será açoitado com numerosos golpes. Mas aquele que, ignorando a vontade de seu Senhor, fizer coisas repreensíveis, será açoitado com poucos golpes. Porque a quem muito se deu, muito se exigirá. Quanto mais se confia alguém, dele mais há de exigir. Palavra da salvação. Presta atenção para você enxergar o céu, o inferno e o purgatório aqui. No versículo 43 e 44, diz que o servo que achar procedimento do bem, receberá grandes bens. O céu, amém? Amém? O versículo 45 diz que aquele que encher a cara na cachaça, comer, beber e bater nos outros servos, será destinado ao destino dos infiéis. Qual é o nome disso? Fala alto. Inferno. 47 e 48 diz que vai haver 2 tipos de servo: aquele que conhece a vontade do seu Senhor e não obedeceu em tudo, vai ser açoitado com muitos golpes. O segundo, conheceu, mas não praticou, será açoitado com poucos golpes. Qual é a realidade disso? Purgatório. O que cometeu pecado mortal e não reparou, muitos golpes. O que cometeu venial e não reparou, poucos golpes. Esse texto está claro, a realidade do purgatório. Pode aplaudir, você entendeu a palavra. Amém? Agora, o versículo mais claro do Novo Testamento sobre o purgatório, sai de Lucas capítulo 12 e abre a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 3, página 1468. 1 Coríntios capítulo 3, página 1468. 1 Coríntios capítulo 3. Quando você encontrar, você diga glória a Deus. Amém? Página 1468, 1 Coríntios capítulo 3. Aleluia, gente. Vamos começar no versículo 13. 1 Coríntios 3:13. A obra de cada um aparecerá. O dia do julgamento irá demonstrá-lo. Será descoberto pelo fogo. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir, o construtor receberá a recompensa. Céu, leia o 15 em voz alta comigo. 1, 2, 3. Se pegar fogo, arcará com os danos. Ele será salvo, porém, passando de alguma maneira através do... Dá uma salva de palmas para a palavra de Deus, fazendo favor. Ei, você entendeu que alguns serão salvos passando pelo... Olha para mim. Um dos maiores padres da igreja do ano 254, chamado Orígenes, ó o ano que eu falei,
250 Porque os irmãos evangélicos vão ver isso na internet. Lutero fez a reforma em 1531. Origen dizia assim: tem 3 fogos: o fogo da santificação, o fogo da condenação e o fogo da purificação. O fogo da santificação se chama Espírito Santo, o fogo da condenação se chama inferno, e o fogo da purificação se chama purgatório. Isso é do ano 254 da era cristã. Vocês estão entendendo? Diga glória a Deus. Cabeção, só que é o seguinte: mostra para mim na Bíblia onde é que tem alguém rezando por um defunto e eu vou para a igreja católica. Mamãe me falou isso, e eu mostrei para ela na hora, ela não voltou até hoje, não sei porquê. Abra a sua Bíblia, eu vou te mostrar no Novo Testamento. Claro, eu vou encerrar com o Antigo. Vou te mostrar no Novo Testamento que a primeira pessoa a fazer uma oração por um defunto foi São Paulo. São Paulo rezou por um cara que já tinha morrido. Abra a sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 1, fazendo favor, página 1522. 2 Timóteo, capítulo 1, página 1522. Vocês encontrarem, diga amém. 2 Timóteo, capítulo 1, página 1522. Quando vocês acharem, diga aleluia. Tem gente apanhando, 1-0 para a Bíblia. Amém? Versículo 16 ao 18. 2 Timóteo 1, 16 ao 18. O Senhor conceda sua misericórdia à casa de Onesíforo, que muitas vezes me reconfortou, verbo no passado, e não se envergonhou das minhas cadeias. Pelo contrário, quando veio a Roma, procurou-me com solicitude e me encontrou. Leia o 18 em voz alta. O Senhor lhe conceda a graça de obter misericórdia junto do Senhor naquele dia. Sabes melhor que ninguém quantos bons serviços ele prestou em Éfeso. Onesíforo já tinha falecido e Paulo pediu uma prece por ele. Pode aplaudir a palavra de Deus. É a primeira oração pelos mortos do Novo Testamento. Antes de eu encerrar com o último versículo, eu queria lembrar para vocês umas coisas importantes. Na tradição da igreja, o primeiro escrito do purgatório é do ano 160. Atas de Paulo e Tecla. Uma mulher chamada Trifonila aparece em visão para essa mulher, pedindo oração para sair do purgatório. Segundo o escrito do purgatório, é as atas do martírio de Santa Perpétua e Felicidade, do ano 200. Santa Perpétua estava no calabouço para perder o pescoço, grávida, e ela teve a imagem do irmão dela de 7 anos, chamado Dinócrates, que estava no purgatório. E ela teve que rezar e oferecer o martírio dela, e antes dela morrer, ela vê o irmão dela subindo para o céu. Terceiro escrito do purgatório é do ano 220, do escritor chamado Tertuliano. Ele dizia assim: a esposa roga pela alma do seu marido para que ele seja refrigerado. O terceiro escrito do purgatório é um documento chamado Didascalia, do ano 215. Todas as vezes que fazeres a Eucaristia, oferecei-o pelas almas dos falecidos. O quarto escrito do purgatório é os escritos de São Cipriano de Cartago, do ano 258. Todas as vezes que eu rezo a missa, eu ofereço por aqueles que estão detidos no cárcere, para que sejam purificados e vão para o céu. E aí eu poderia citar você, Cirilo de Jerusalém, São Basílio, Santo Agostinho e São João Crisóstomo dizia: a igreja recebeu dos apóstolos a tradição de orar pelas almas. Para dizer para você o quê? Toda a tradição da igreja existe oração pelos mortos já dos inícios. Eu não sei porque que tem pessoas dentro da própria igreja negando essa verdade. Vocês estão entendendo, sim ou não? O ano passado, quando eu preguei aqui, eu falei das 7 portas do paraíso. Eu quero falar para vocês das 9 portas do purgatório. Os 9 pecados que mais causam castigo no purgatório. E São Tomás de Aquino é tão bondoso nesse sentido, que ele fala que uma Ave Maria por uma alma do purgatório vale mais do que uma caridade com um pobre. Que se o pobre bater na sua porta e pedir uma esmola, você não dá, ele pode bater na porta de alguém e receber. A alma do purgatório, ela não pode fazer nada por ela mesma, se a gente não fizer por ela. As pessoas da sua casa que estão no purgatório, se você não rezar, elas ficam lá até a segunda vinda de Jesus. Vocês estão entendendo? Sim ou não? 9
pecados. Primeiro pecado vai causar dor em você no purgatório. Fala comigo, hipocrisia. Fala mais alto. Segundo Santa Madalena Maria de Paz, sabe como é que a hipocrisia é purificada no purgatório? A alma é transpassada por espada aguda e retalhada. O que é hipocrisia? Na frente da pessoa você é uma coisa, pelas costas você é. Você manda a pessoa fazer e você mesmo não. Eu sou pregador, falo muito bem sobre castidade e eu e minha namorada estamos no tico-tico no fubá. Que pecado é esse? Hipocrisia. Tá cheio disso dentro da igreja, tá ou não tá? Tá. Segundo pecado vai causar muito sofrimento no purgatório. Esse aqui vai causar 500 milhões em mim. Impaciência e desobediência. Repita, impaciência. Esse aqui eu vou ficar 5 mil anos. Porque a coisa mais fácil tem a gente perder. E desobediência. A placa está 110, você passa 120. É o quê? É faixa contínua, você ultrapassa, é o quê? Padre que anda sem capacete de moto na anel rodoviária, é o quê? Obediência. Isso dá um purgatório brabo. Só uma coisa, você sabe como é que a pessoa impaciente é purificada no purgatório? Esmagada numa prensa. Segunda visão de Santa Madalena Maria de Praça. Terceiro, fala comigo, mentira. Fala mais alto. Telefone tocou, se for fulano, fala que eu não estou aqui não. Aí o menino fala, ó, mãe mandou avisar que não está em casa não. Você sabe como é que mentira é purificada no purgatório? Chumbo derretido na língua e na boca. Isso é Santa Madalena Maria de Paz. Estou sendo bonzinho com vocês. Quarto, avareza. Repita. Apego ao dinheiro. Tem marido que cuida melhor do cavalo, do carro, da moto que da mulher. É as minhas coisas. Você que é apegado com roupa, com carro, com fazenda, com essas coisas, sabe o que você vai sofrer no purgatório? Você vai ser colocado como um metal dentro de uma fornalha de fogo. Depois, quinto, ignorância. Fala. Você conhece gente ignorante? Pá! Conhece ou não? Talvez estou falando de alguém de sua casa. Se eu falar que pau é pedra mesmo. Conhece gente assim ou não? Ah, meu irmão, os ignorantes vai ficar um tempo num fogo altíssimo e depois num gelo fortíssimo no purgatório. Olha para a pessoa do seu lado e fala, a casa vai cair para nós. Sexto, fala comigo, impureza. O que é impureza? Pensamentos. Os pecados graves quanto a impureza dá pau de arara. Estou falando dos pecados leves. Pensamento. Passou uma mulher, um homem bonito, ser mulher, impureza. A menina postou uma foto no Facebook, os rapazes escrevem, olá em casa. Impureza. A mulher que posta a foto também lá de pirigueta, algumas postas de sataneta, junção de Satanás com pirigueta, sataneta. É impureza. Os impuros serão colocados num quarto tão imundo e tão fedorento, que quando Santa Madalena entra lá, ela tem náusea e vomita dentro do quarto. Imagina você. Cuidado com as fotos, cuidado com os olhares, cuidado com as músicas. Essas músicas de cabaré aí, de Gino e Gênero, né? Eduardo Costa, só fala de cornice. Cuidado com esses trem. Depois os orgulhosos, repita. Esses serão colocados num quarto escuro, com os olhos tapados, queimando do corpo, do pé à cabeça. Depois, ingratidão, repita. Olha aqui, o que é ingratidão? As pessoas vêm na gospa buscar milagre, quando recebe não volta mais. Qual é o nome disso? Você faz novena para receber o milagre, mas depois não faz novena para agradecer pelo milagre. Qual é o nome disso? Você sabe como é que o ingrato vai ser purificado no purgatório? Afogado todos os dias num lago de chumbo derretido. Você percebe que a gente pede tanta coisa a Deus e não sabe agradecer? Eu vou colocar pelo pregador. Nós somos ou não somos um povo ingrato? A maioria das vezes a gente deveria agradecer, e a gente só sabe, e às vezes quando a graça vem, a gente ainda esquece de agradecer pela graça. Estou errado? Olha para o seu irmão e fala, a casa desabou para nós nessa aí.
nesses 2 minutos que eu tenho, fala comigo, nona porta, falta de vigilância. Segundo essa santa, as pessoas que pecam porque não vigiou e caiu por falta de vigilância, elas ficam no purgatório experimentando um castigo de todos os outros pecados antes, ao mesmo tempo. Tipo, eu sou o namorado da Érica e o padre chega para nós e fala, o negócio é o seguinte, vocês dois não podem namorar sozinhos, pois a gente namora sozinho. Qual é o nome disso? Falta de vigilância. Vamos experimentar os 9 ao mesmo tempo no purga. Coisinha para vocês, para nós terminar. Primeiro, São Severino. O padre tem que saber disso. Um grande santo católico, era bispo. Ele ficou 1 ano no purgatório. Sabe por quê? Porque o breviário, que era para rezar de manhã, deixou para rezar de tarde. Santa Teresona tomou 3 dias, porque passou diante do altar e esqueceu de fazer isso. São Padre Pio tomou 1 dia, porque a toalha estava virada e ele não puxou a toalha do altar. Você quer mais? São Alberto Magno tomou 3 dias, sabe por quê? Porque ele era tão inteligente que um dia ele se orgulhou da inteligência e falou, esse cara sou eu, e levou 3 dias no purga. Eu fiquei pensando nesse negócio por causa da minha cabeça. São Pedro Damião, sabe o que aconteceu com ele? Isso na Idade Média, a irmã dele levou 1 ano no purga. Você sabe por quê? Porque ela escutou uma música do mundo e a música tinha um verso impuro e ela teve prazer de ouvir aquela música. Papa Inocêncio III, quando ele morreu, Nossa Senhora apareceu a Santa Gertrudes e disse que ele vai ficar no purgatório até o juízo final. Um papa. Ei, Santa Francisca Romana, ela fez uma visita ao purgatório e ela pediu que uma alma desse a ela a graça de sentir a dor do purgatório. Ela disse, não, se eu fazer isso você morre. Ela disse, eu quero sentir o suor. Ela abriu a mão, quando a alma deixou pingar um suor na palma da mão, ela desmaiou de dor. 1 gota de suor de uma alma do purgatório. Eu estou com um negócio aqui que eu não posso ler para vocês, que não dá tempo. Frei Nathaniel trabalhava com o Padre Pio, era padre. Ele morreu e ficou 3 horas no purgatório. Padre Pio entra lá e reza e ele ressuscita. E ele falou que 3 horas no purgatório é como se vivesse 300 anos sofrendo na terra. Você tem noção do que é isso? Porém, eu tenho uma coisinha bonita para te falar. Sabe qual é a coisinha bonita? São Francisco Sales, para a gente consolar o coração de vocês, ele diz assim, ó, o purgatório é uma espécie de inferno quanto à dor, mas é um paraíso quanto à doçura, porque as chamas do purgatório são chamas de amor, que purifica a alma para ela ir para o céu. Vamos aplaudir? Chamas de amor. Então, para eu encerrar com vocês, São Francisco Sales dizia assim, a alma do purgatório, ela prefere precipitar no inferno, que se apresentar manchada diante de Deus. A pessoa que está no purgatório, quanto mais é a dor que ela sente, maior alegria ela tem, porque ela purifica com amor, por amor, porque ela quer encontrar o seu eterno amor. Vocês estão entendendo? Diga amém. Outra coisa, quem está no purgatório nunca irá para o inferno. Quem está no purgatório já está salvo por Cristo, só não atingiu a santidade necessária. Tanto que Bento XVI, naquela encíclica Spes Salvis, ele chama o purgatório de lugar da grande esperança. Por que lugar da grande esperança? Porque lá eu já tenho certeza, eu irei contemplar Deus. Estão entendendo? Diga aleluia. Teria muita coisa para explicar para vocês, o horário acabou, mas só uma coisinha aqui. Eu quero terminar com isso. Eu trabalhei 3 anos na minha terrinha, na minha fazenda, e todo mundo está convidado, se quiser ir lá ver a fazenda vovó, tem 3 cachoeiras top, tirando leite. Todo dia eu levantava 5 horas da manhã para tirar leite, e acho que foi o tempo que eu mais peguei purgatório na minha vida. Você imagina, você está com um banquinho, tirando leite, 5 horas da manhã, chovendo, e o bezerro roda e bate, não sei se você cai com um balde de leite debaixo da vaca, para dar um aleluia uma hora dessa é difícil. Mas o que eu quero chamar a atenção de você? Curral tem o quê? Cocô de gado, cheira ou fede? Eu estou ali no curral tirando o leite, e a minha namorada chega na porta do curral. Eu vou sair fedendo cocô de vaca e dar um beijo nela? Não, eu vou fazer o quê? Tomar um? Purgatório é isso. Purgatório é o banho que você toma para dar um beijo no seu eterno amor, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Isso que é o purgatório. Aleluia! Ficou claro? Sim ou não? Sim ou não?
Então o que eu quero pedir a vocês, não dá tempo de falar de indulgências, outras coisas que o padre já mostrou a placa para mim, já acabou. Mas eu queria dizer uma coisa para você: cada mistério que você rezar, reze pelas almas do purgatório. É um dogma da fé católica. Se você tirar uma alma do purgatório, ela sobe para o céu e ela vira sua intercessora no céu. Segunda coisa importante: a alma do purgatório não pode fazer nada por ela. Se você não rezar, ela fica lá até o juízo final. Estão entendendo? Diga amém. Amém? Outra coisa importante que eu queria dizer para vocês. Por que existe o purgatório? Só uma coisinha. Jacinta, a menininha de Fátima, Nossa Senhora apareceu para ela e mostrou uma prima que iria ficar no purgatório até o juízo final, porque usou uma roupa indecente e fez uma pessoa pecar. E uma menina de 15 anos de idade, até o juízo final. Mas você fala assim: Deus, que dureza. Não é dureza, é porque a pessoa, quando chega no purgatório, ela quer ser purificada para se apresentar diante de Deus, porque ninguém quer chegar sujo na presença daquele que é santo, santo, santo. Para contemplar Ele, tem que ser santo, santo, santo. Estão entendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. E aí, se vocês quiserem, lá na barraquinha tem um monte de pregação minha sobre o purgatório, tem um curso sobre o purgatório. Mas eu peço a vocês, se vocês sabem que o purgatório é o meu lugar, se eu for primeiro, reza. E se vocês for, a gente coloca vocês aqui no altar do padre. Com uma coisa, gente, por favor, se você não conhece, vá no site da Canção Nova, vá no site do padre Paulo Ricardo. O Felipe Aquino escreveu muito sobre isso. Se você não entende, eu fico aqui até meia-noite, eu explico para você melhor. Mas por favor, se você não conhece a fé católica, estude para conhecer. E se você vê alguém da igreja dizer que purgatório é uma invenção, não. Purgatório é uma graça de Deus para nós, porque ninguém vai sair 100% desse mundo. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar em pé. Eu queria que você colocasse duas mãos no coração, que eu vou te citar uma coisa, só uma música, profeta, nessa oração rapidinho. Vou te falar uma coisa que causa o purgatório brabo, segundo segundo São João Bosco. Quando você não aceita a perda de uma pessoa amada e murmura contra Deus, não é a pessoa que sofre, é você que vai sofrer por isso no purgatório. Especialmente se essa pessoa estiver no céu, porque ela vai estar na alegria eterna, e você vai estar daqui, que Deus levou, tanta gente ruim no mundo, morreu fulano que é gente bom. Claro, os bons morrem e vai, que já é de Deus. Os ruins, igual eu e você, fica para tomar vergonha na cara e virar bom. Porque se a gente morrer ruim. Então o que eu quero pedir você com a mão no coração? Eu quero que você feche seus olhos e você apresenta a Jesus agora as pessoas que você perdeu, que até hoje causa tristeza no seu coração, que até hoje você não aceitou a morte delas. Saudade sim, tristeza não. Você pode sentir saudade, mas jamais tristeza. Jesus, eu quero te apresentar os filhos que estão aqui, que perderam entes queridos de acidente de carro, de acidente de moto, e foi um choque, foi uma dor. E essa pessoa até hoje, Jesus, ao invés de rezar por essa alma, ela está chorando e não aceitou a partida. Cura esse coração, Jesus. Jesus, se existe pessoas aqui que perdeu um ente querido assassinado, um ente querido de suicídio, e desesperou com a perda dessa pessoa, Jesus, consola esse coração, Jesus, toca esse coração, tira essa dor, e que essa pessoa converta essa lágrima em oração para quem foi embora da vida dela. Jesus, se existe alguma mãe que traz a dor de ter perdido um filho no meio de nós, eu peço que a tua mãe Maria possa abraçar essa mãe, abraçar esse pai e transformar toda essa tristeza em oração pela purificação da alma desse filho. Jesus, eu te apresento as pessoas que perderam o pai e a mãe muito jovem, não teve tempo de ter uma convivência com o pai e com a mãe, e gerou uma carência e ao mesmo tempo uma revolta. Por que Deus levou meu pai e minha mãe tão novo? Eu peço que o Senhor cure, que o Senhor enxugue essas lágrimas agora, Senhor. Nós te pedimos nessa hora a tua graça, a tua bênção sobre essas pessoas que traz a dor profunda da perda de um ente querido. Que a tua mãe Maria possa abraçar cada um desses filhos agora. E você vai rezar comigo por a alma dessa pessoa que foi embora, entregando ela nas mãos de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Aplauda a Igreja Católica pela sua maravilhosa fé.